Oi, gente, bem-vindos ao Senhora Moraes Lê. Meu nome é Luísa e hoje vamos conversar um pouquinho sobre mães memoráveis na literatura. E eu falo mães memoráveis porque não significa que as mamães das quais eu vou falar aqui sejam exemplares, mas elas foram memoráveis para mim. Esses livros também não necessariamente são sobre maternidade. São apenas personagens que também são mães e que eu gostaria de falar um pouquinho sobre elas e de indicar outras leituras para vocês. Esse aqui também é o primeiro vídeo do canal com microfone e a gente vai testar bem esse microfone, porque como eu estou gravando hoje mesmo, no Dia das Mães, eu acabei saindo para almoçar com a minha família e tudo mais, então eu só tive agora para gravar. E agora começou uma ventania, então a gente vai ver como que esse microfone vai lidar com essa ventania e com o pessoal do clube às vezes comemorando algum gol ou alguma coisa que está acontecendo. Bom, eu vou começar com a minha leitura do momento, que é, na verdade, uma releitura, Harry Potter e a Câmara Secreta. E aqui no Harry Potter a gente sabe que temos algumas mamães, não é só uma. Bom, a gente tem, claro, a mãe do Harry, que infelizmente a gente acaba não conhecendo tanto assim, mas nós escutamos coisas muito boas dela, que ela era inteligente, que provavelmente ela era uma mãe carinhosa e amorosa, e sabemos, né, que de acordo com Dumbledore, o que salvou o Harry da sua tentativa de homicídio foi o amor da mãe dele por ele. Então é muito tocante e é muito fofo. Mas nós também temos a senhora Weasley. A senhora Weasley é a mãe do melhor amigo do Harry, o Ron. E o Ron, ele é o penúltimo de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete filhos, né? Sete filhos contando com o Ron. Então ela é a mãe de sete crianças, jovens. Então são seis meninos e uma menina. E pensa numa mãe cuidadosa, mas que ao mesmo tempo tem que lidar com todos os problemas desses filhos e alguns deles não são fáceis. Ela é uma mulher muito forte e admirável. E nós temos outras duas mães que são problemáticas, que a gente leva um pouco para parte de talvez quase antagonismo, mas querendo ou não, elas são mães e elas são mães também que eu acredito que elas se importem com seus respectivos filhos, que seria a Petúnia, a tia do Harry, com relação ao Duda, ou Dudley no original, e a Narcisa Malfoy, que é a mãe do Draco. E a gente vê que as duas se importam muito com o filho, com seus filhos, e praticamente elas só pensam nisso, neles, né? São praticamente aquelas mães que não importa o quão errado o filho esteja, elas vão defender aquela criança até não poder mais. O que é problemático também, né? Nós que trabalhamos com educação às vezes sabemos que é problemático. O próximo livro é Orgulho e Preconceito, que tem uma mãe muito marcante para mim, que é a Senhora Bennet. A Senhora Bennet é mãe de 5 meninas, numa Inglaterra do começo do século XIX. Então imagina o estresse. As meninas não podiam ter uma educação formal, elas tinham uma educação em casa, por meio de professores particulares. Elas não podiam herdar a casa em que elas moravam, quem herdava era o primo, o Sr. Collins. E a melhor forma de se manter naquela posição social, ou quem sabe ascender, era por meio do casamento. Então imagina você ter que casar 5 filhas para ter talvez uma velhice tranquila. É o caso da senhora Bennet. E é claro que ela também sentia muito por suas filhas, e dava o apoio que elas precisavam. Às vezes não da forma como elas gostariam de ter, mas ela era uma mãe muito preocupada, muito estressada. Às vezes dava até vontade de entrar aqui no livro, né, e falar assim: calma, mulher. Mas é isso. A próxima mãe também vem de um livro clássico. A segunda edição desse livro, porque a primeira edição agora não me vem à mente o ano,
é de 1848. É A Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë. Anne Brontë é a minha irmã Brontë preferida. Eu gosto muito da Emily, eu gosto muito da Charlotte, mas a Anne é incrível. Ela morreu muito jovem, e ela só tem conosco, para nós, 2 livros. A Inquilina de Whitefell Hall é um deles e Agnes Grey é outro. E para mim ela é tão incrível porque você lê um livro dela e parece que ela tá falando de hoje. E eu acho que isso traz uma imortalidade na obra dela sensacional. Você vê como ela era para frentex mesmo. E aqui na Inquilina de Whitefell Hall a gente vai ter a Ellen. A Ellen é uma artista e ela se muda para uma mansão com o seu filho, uma criancinha. E ela é muito misteriosa, ninguém sabe suas origens, só sabe que ela é viúva. Mas ela é viúva mesmo? Bom, só o fato dela criar o filho dela sozinho ali já a faz uma mãe memorável na literatura para mim, especialmente naquela época. Mas acontece que o motivo dela estar sozinha ali, talvez isso seja um spoiler, talvez não, mas existe uma questão aqui que o pai dessa criança era um homem terrível, terrível. E ele estava levando o filho da Ellen para um mau caminho. Ele era uma criancinha, mas o pai já dava um vinhozinho para essa criança tomar. Então, quando ela percebeu que o filho dela corria um risco, talvez de se tornar como o próprio marido, ou talvez ainda pior, né, se tornar um criminoso, ou na verdade nem chegar à idade adulta, ou qualquer coisa que pode acontecer. Quando ela viu que o filho dela estava nesse risco e também não estava seguindo, digamos assim, os preceitos de uma vida cristã, que era importantíssimo para ela naquela época, quer dizer, até hoje para várias pessoas mas enfim, ela toma as rédeas, ela toma coragem e ela vai salvar o filho dela do que for preciso. É isso aqui. Isso aqui faz da Ellen Graham uma mãe memorável na literatura para mim. Bom, o próximo livro que eu vou falar é East Lynne, de Mrs. Henry Wood. E esse livro foi publicado em 1853, um pouquinho depois da Inquilina de Whitefell Hall. E East Lynne é o nome original, mas a Pedra Azul colocou o pecado de Lady Isabel. O que eu vou falar aqui é puramente a sinopse. E esse livro é muito bom. Nossa, esse livro aqui, gente, eu nem dormi. Chegou um ponto desse livro que eu não consegui dormir, que eu precisava ler esse livro aqui. Não são muitos livros que me fazem isso, me fazem ter esse efeito, né? Me dão esse efeito. Depois de ter ficado mais velha, mas esse aqui é simplesmente maravilhoso. E vai contar sobre a Lady Isabel. Qual que é o pecado dela, gente? Isso aqui tá na sinopse. Ela foge com um homem. Que não é o marido dela, obviamente. Ela é casada, ela tem filhos. Ela gostava muito do marido dela. Mas ela foi seduzida por um homem. E ela vai fugir com ele. Porque na mesma época, ela também escuta que existe uma outra mulher em East Lynne que é apaixonada pelo marido dela. E, bom, aí ela fica com ciúmes e ela fica sensível e no fim das contas ela acaba fugindo com esse homem. E vai acontecer uma coisa no meio desse caminho e tal, que ela volta para casa, ela volta para East Lynne, só que ela não volta na condição de esposa, nem de mãe. Ela volta na condição de governanta dos próprios filhos. Eu não vou entrar em detalhes, o que eu falei aqui é só a sinopse, mas aqui vocês já conseguem ver que dor que é esse livro e como a Isabel é uma mãe memorável, porque ela preferiu suportar essa dor e ver os próprios filhos do que realmente abandoná-los e viver uma outra vida longe deles. O próximo é a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante.
Esse aqui é o último livro, a história da menina perdida. Mas não é o primeiro livro em que tanto a Lenu quanto a Lila são mães. Essa tetralogia vai acompanhar duas amigas ao longo de toda a vida delas. E enfim, haverá esse momento que elas se tornarão mães e que vai haver essa questão de lidar com a vida pessoal, lidar com a vida do trabalho, lidar com as próprias ambições e lidar com suas filhas e seu filho. E realmente é uma coisa para se pensar. Em como que uma e outra se comportam diferente como mães, quais são as suas preocupações, quais são as coisas das quais elas abrem mão. É muito interessante. A tetralogia, no geral, é incrível. Eu realmente adoro esses 4 livros. E, enfim, Lenu e Lila foram mães memoráveis para mim. E aí, o próximo livro geralmente vem junto, né? A gente tem a Helena Ferrante e a gente tem a autora que a Helena Ferrante usa como inspiração também. Aqui a gente tem o Caderno Proibido, que é o diário de uma mulher de 42 anos, dos anos 50, que ela já tem filhos grandes. Então, um tem 22, a filha tem 19, por aí essa faixa de idade dos filhos da Valéria. E ela está tentando se reposicionar como mulher, como sujeito da própria vida. Ela passou a vida se dedicando à família, se dedicando também ao trabalho. Ela é praticamente a única mulher do círculo de amigas dela que trabalha. E ela vai tentar ressignificar tudo isso a partir do momento que ela começa a escrever seus dias nesse caderno. E aqui a gente vai ter todas as aflições dela como pessoa, mas também a gente vai ter todas essas aflições como mãe, todos os questionamentos, toda essa questão da personalidade dos filhos, o que cada um faz agora que estão crescidos. Tem uma questão do relacionamento da filha dela com ela e com um rapaz com o qual ela tá apaixonada. Tem a questão do filho também, que também tem uma namoradinha. E então ela vai despejar tudo isso aqui na gente nesse Caderno Proibido. Agora, gente, a gente vai passar por uma onda de livros desconhecidos. Quer dizer, não tão desconhecidos assim, mas que as pessoas talvez não falem muito deles. Mas que tiveram mães memoráveis que me fizeram pensar. A gente tem aqui A Tenda Vermelha, The Red Tent. Esse livro aqui, ele foi lançado pela Verus uns anos atrás. Eu não sei se ainda tem para vender, mas se um dia vocês gostarem de romances de... não romances de época, não, mas romances históricos. Para quem gosta de romances históricos, se você se deparar com esse livro aqui, pegue. Tem uma série de TV, uma minissérie. Eu acho que antigamente tinha na Netflix, é que eu assisti pela TV, eu assisti pelo History Channel. É uma série do Lifetime, chamada The Red Tent, a Tenda Vermelha. E aqui a gente vai ter a história da única filha de Jacó, Diná. E a Diná, ela é filha da Lia, mas as mulheres têm essa tenda vermelha pelas questões da menstruação, pelas questões femininas no geral. Então, ali nessa tenda vermelha, você tem a Diná criança, ou depois adulta, ela vai ter a sua vida de adulta também, ao longo do livro, que a infância é só uma parte. Você tem a Raquel, e aí você tem a Bilá e a Zilpa. Que são, né, as esposas do Jacó. E que só teve filhos homens e só a Diná de menina. A Diná é é irmã do José, dos sonhos. E também vai ter uma parte da sua história que se passa no Egito. Ela também se torna uma mãe memorável. E então aqui você tem uma união
de mulheres fortes, de mulheres que têm que lidar com um mundo que não é feito para elas e, nossa, e por momentos muito difíceis na vida, no geral, a própria Dinah vai ter seu filho. E a forma como tudo acontece, como ela dá à luz, como ela vai para o Egito com o seu bebê, é muito traumático, é muito difícil, mas é fascinante. É um livro muito bom. É um livro que você sente. É aquela questão, né? São as dificuldades da vida, mas ao mesmo tempo elas são superadas e você se sente inspirado. É esse livro aqui. Então, as mães da Dinah e a própria Dinah como mãe são muito memoráveis. Esses ensinamentos, essas trocas que elas têm entre si, é tudo muito bonito. E aí, agora a gente tem 2 livros que fazem parte de uma trilogia. E eu peguei esses 2 livros, ao contrário da tetralogia napolitana que eu peguei e mostrei um só. É porque a tetralogia ela segue uma linha cronológica e toda essa linha ela é praticamente ela faz com que a tetralogia napolitana na verdade seja como se fosse um livro só. Aqui no Queda de Gigantes, quer dizer, na trilogia do século, que nós temos Queda dos Gigantes e O Inverno do Mundo, não necessariamente eles são livros que formam um só. Eles são livros que eles têm um espaço temporal, né? E eles funcionam bem individualmente. Você não precisa necessariamente ler o primeiro para ler e entender o segundo, porque aqui ele vai lidar com gerações. Então a gente tem toda uma geração jovem aqui que vai estar mais velha, que vai estar uns 20 anos, 20 e poucos anos mais velha aqui. Eles aparecem, mas eles não são os personagens principais, não necessariamente. Então é por isso que eu tô mostrando os 2 aqui, porque os 2 têm, para mim, um espaço memorável muito grande como mães. No primeiro, que é o Queda de Gigantes, vai tratar da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a Ethel. A Ethel trabalha como empregada na casa de um conde, eu acredito que seja conde, lá no país de Gales. Então eles lidam muito com as minas de carvão, a família dela é bem pobre, os homens trabalham nas minas e ela trabalha nessa casa. Então é bem Dalton Webb feelings, de novo. Para quem assistiu Dalton Webb, é bem parecida essa dinâmica, só que ela trabalha na casa desse homem. Esse homem ainda não é casado, ele é noivo. E eles têm um caso. Só que ela fica grávida. E no momento que ela fica grávida, é tchau, tchau para ela. Né? Bem realista. Existe também uma Ethel lá no Dalton Webb e é praticamente uma situação bem parecida. Bom, e aí ela vai ter que lidar. Ela vai se mudar e ela vai ter que lidar com a vida dela, com o fato dela estar grávida, ou com o fato dela ter um bebezinho, e aí você ter toda a questão das sufragistas também. Ela faz parte desse grupo. E, enfim, e depois, né, tem toda essa questão da Primeira Guerra Mundial ali. Então, a Ethel é uma mulher de garra, é uma mãezona, e foi realmente muito marcante. Esse livro todo é muito maravilhoso, eu gosto muito dele. E, enfim, eu tinha que trazer aqui. E aí, o segundo livro, que é O Inverno do Mundo, se passa na Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, a Mãe Memorável, ela é uma das principais aqui. Só que aqui ela ainda não é mãe. Então, ela é mãe aqui. E aí, seus filhos já estão grandes. E aí são os filhos que são
as personagens principais, na verdade, ela é uma personagem secundária, que é a Maud. A Maud é a irmã do Visconde daqui. E ela era super amiga da Ethel no primeiro livro, e aí aqui no segundo ela é mãe, então, de uma mulher já adulta. Jovem, mas já adulta. E ela vai ter que lidar com essa questão da Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista, porque é lá que ela mora, na Alemanha nazista. E é muito tenso. E você vê como ela lida com toda essa dificuldade, com toda essa tensão aqui nessa história. É assim, é de roer as unhas. E o último livro que eu vou mostrar, eu não sei se ele é famoso ou não. Ele veio para mim quando eu assinava o Intrínsecos. E eu gostei dele, eu não sei se as pessoas gostam dele, também eu não vi opiniões, mas eu gostei muito dele. Eu gostei porque ele propõe questionamentos sobre instamães. Então, a personagem principal aqui é uma instamãe, Amy. E a gente tem a história alterna entre ela, Amy, o marido, e a pessoa que está stalkeando o casal na vida real. Tudo começa online, mas vai para a vida real. E aqui tem toda essa questão da vida desses influencers, da questão de como eles propõem usar, né, as próprias crianças para influenciar compras, como ela é só mãe, ela não é uma profissional, ela não é profissional assim da medicina, da pedagogia, ela não tem nada a ver com nada, ela não é psicóloga, ela não é nada, ela é só mãe. E como que ela sendo só mãe, e só porque ela tem esse Instagram e ela é influencer nesse quesito e ela posta fotos bonitas com os filhos e tudo mais. Como que na verdade o pessoal normal, né? Eles dão um voto de confiança nessa pessoa que não é obrigada a saber de nada, mas finge que sabe de tudo e vende isso. E como pode causar, né, consequências tensas, perigosíssimas de vida ou morte quando você usa a internet de modo inconsequente e falando coisas das quais você não sabe, das quais você, em vez de falar assim, não sei, mas eu vou procurar, e aí eu te falo, não. Você dá uma resposta. E aí essa resposta pode ter destruído a vida de alguém. Ou de alguém. E é isso aqui. Esse livro aqui, ele vai tratar disso. Então é A Influencer. Essa edição aqui é bem legal. Olha os likes. Então aqui, A Influencer. Quem escreve é um casal, inclusive. É um pseudônimo, né? A Ellery Lloyd é um pseudônimo de um casal. E eu achei muito interessante, porque aí como a gente tem a parte do marido, fica bem rico esse casal escrevendo. E é um thriller, então você tem toda essa emoção do thriller, mas ao mesmo tempo você tem todo esse questionamento de até quando você deve confiar no influencer online? Na verdade, na minha opinião, você não deve. Confie em profissionais. E profissionais que você conhece, não profissionais do nada que são online, sei lá. É muito bom. Eu nem sei se o que eu falei sobre esse livro aqui tá fazendo sentido. Mas essa questão, ela é uma mãe memorável não por ser uma mãe exemplar, mas por ser uma insta-mãe fake, né, fake da ficção. Mas existem milhões de Emmys por aí. No Brasil, na Inglaterra, esse livro é em inglês. E vale muito a pena dar uma lida para se divertir e também para pensar sobre todo esse caso. E você vê também que as crianças, coitadas, elas não brincam, elas trabalham. É muito tenso, é muito tenso. E é muito bom. Eu gosto desse livro. E eu vou ficando por aqui. Quais foram as mães que te deixaram
aí alguma lembrança forte na literatura. Conta pra gente e tchau, tchau!